gravar essa aula, estou gravando. Aí depois. Para! Desliga os microfones, pelo amor de Deus. Eu vou gravar a aula, tá bom? Vou abrir aqui o chat para saudades, todo mundo tá com saudade. Essa aula vai servir para o povo do segundo ano de física, né? Então, tem muita sala de tarde aí que ficou fazendo a app, né? Aí não deu para trocar uma ideia. A gente vai dar um tempinho ainda, ver se tem mais alguém para entrar. Eu acho que não. Alguém desliga o microfone, pelo amor de Deus. Eu estou tentando achar onde que eu faço isso para mutar a galera. Eu sou meio velho não acha as coisas. Depois eu vejo com alguém lá. Então vamos lá. Eu vou projetar uma tela, tá bom? É bem simples o conteúdo para a bateria de vocês. Aí eu vou falar um pouco, aí depois eu vou deixar vocês tirarem dúvidas. Se quiser falar pelo chat também, fica à vontade, tá bom? E aí no final, depois eu posto lá no YouTube para quem perdeu a aula, tá? Mas quem está aqui tem a oportunidade de tirar as dúvidas. Vou compartilhar a tela aqui com vocês rapidinho. Vai, tela, ajuda eu, hein? Pronto, tem uma tela aqui. A gente fica horrível depois na filmagem. Vai lá. Aí, pronto. É isso aí. Então, a nossa aula de hoje, ela está focada em termologia. Nós vamos falar sobre calor e as escalas termométricas, tá bom? É um assunto bastante simples, é bem conceitual nesse começo, mas esses conceitos são importantes porque é com base nesses conceitos que vocês vão entender as leis da termodinâmica, tá bom? São 3 leis que a gente vai conversar e você vê que uma coisa depende da outra. Bem simples. Então, vamos lá. Pronto. Então, aqui, primeiro, a nossa definição para calor aqui, tá bom? Eu já havia comentado em algumas aulas presenciais. O que é importante do aluno nessa aula? Ele saber que calor ele é considerado uma energia que vai ser transferida de um corpo para outro. Ponto. Então, essa sensação que a gente tem de calor, ela não é temperatura. Às vezes a gente, de uma maneira aí mais leiga, né? A gente confunde temperatura com calor. Eu tô quente, minha temperatura tá alta e aí tô sentindo muito calor. Na verdade, tem que começar a separar um pouco as coisas. É claro que o calor, elas estão correlacionadas, mas vocês não são, vocês não têm essa questão do calor e temperatura como sinônimos, tá bom? Essa é a grande diferença. Esse calor, ele na verdade, ele é uma energia mesmo. Então, ela vai aparecer nos cálculos mais para frente com a unidade de medida em joule, que é a característica das unidades de medida para energia, tá bom? Sabendo disso, né? O calor sempre vai migrar de um corpo mais quente para o menos quente, tá bom? Ou de maior temperatura, de menor temperatura. Aí a gente dá uns exemplos bem simples mesmo do dia a dia. Você vai lá, toma um cafezinho, né? Vai lá, tem o seu café. E o que acontece no seu café? Deixa eu parar aqui que aí eu converso com vocês assim no ao vivo e a cores. No café, você prepara lá seu café, então ele está numa temperatura alta. Acabou de preparar, a água ferveu, quase 100 graus. Aí você espera um pouco, ele vai estar próximo aí dos 40 graus, enfim, vai estar bem quente. Aí você vai lá e coloca um leite mais gelado para fazer aquele café com leite tradicional. O que acontece? O calor é uma energia térmica que vai sair do corpo, né, sair do objeto, ele é transferido de um objeto para outro, ele flui de um objeto para outro. O calor do café vai fluir, vai ser transferido para o leite. Por isso que vocês, com o tempo, né, o leite vai adquirindo esse calor, tá bom? Até chegar num equilíbrio térmico. Essas duas palavras são importantes depois, nas próximas aulas, a gente for falar das leis termodinâmicas. Diga. Só queria, desculpa atrapalhar a aula, Sim. mas gostaria de pedir para o Luiz Felipe, por favor, desligar o microfone, porque, bom, ele já mutou.
Ah, tá. Porque estava atrapalhando um pouquinho. Certo. É, Beleza, tá ótimo. O que acontece? Então, o calor do café, ele vai migrar para o leite. E aí a gente vai falar sempre assim, eu vou amornar o café, eu vou amornar, né, o leite, quando eu penso em esfriar, né? Nós usamos sempre esse termo, eu vou esfriar aquela determinado objeto, aquele determinado corpo. Na verdade, o que você vai fazer é aquilo que naturalmente o princípio termodinâmico diz que o corpo tende ao equilíbrio térmico. Então, eu tenho o café que é mais quente, transferindo calor para o leite que é mais frio, né? A gente tem esse conceito de frio no nosso dia a dia. Na verdade, ele é menos quente, tem uma temperatura mais baixa. E aí eles chegam num equilíbrio térmico, tá? A tendência é sempre tudo chegar num equilíbrio térmico, tá bom? Vou voltar aqui a projeção. Vamos lá, se eu consigo. Vamos projetar aqui a tela para ver de onde estava terminando. Então, vamos voltar aqui um pouco para eu falar dessa parte do calor. Então, esse equilíbrio térmico, né, ela vai sempre ocorrer quando eles atingem a mesma temperatura. Então, o café e o leite, com o tempo, eles vão ter a mesma temperatura, que é o que acontece, né? A gente vê isso acontecer, tá bom? Deixa eu ver se o povo está aqui. Tá. Então, esse conceito precisa estar bem claro para vocês. Temperatura. Então, o que é a temperatura? A temperatura, ela vai, em linhas gerais, todas as moléculas, elas têm um grau de agitação. Elas estão se agitando a todo momento. Tá? Mesmo aquelas que a gente acha que está mais frio, então quanto mais frio, mais parado é o corpo, né? Mais parado são as moléculas que compõem o corpo. Isso é verdade. Mas só que elas estão em movimento ainda. A temperatura, ela é uma forma de eu mensurar essa agitação. A temperatura não mede calor. Isso tem que ficar muito claro. Mas, para medir calor, para determinar a quantidade de calor, a temperatura influencia. Eu tenho, sim, a componente temperatura para determinar a quantidade de calor. Mas temperatura não mede calor. Isso tem que ficar muito claro para vocês, porque depois, nas próximas aulas, né, da segunda bateria, vocês vão acabar se confundindo por conta desses fundamentos, tá bom? Então, aqui eu tenho um corpo de menor temperatura nesse desenho, e depois vocês veem que a agitação aqui no desenho, né, representa uma agitação maior por conta do aumento da temperatura. Tranquilo até aqui? Essa é a estrutura básica que a gente tem aqui para entender calor e temperatura. Então, de novo, calor ele é uma energia, ele flui de um corpo para o outro, sempre vai tender a um equilíbrio térmico até que todos os dois corpos, ou três ou quatro, não importam, eles atinjam a mesma temperatura. E a temperatura, ela mede o grau de agitação de molécula, ela não mede calor, mas ela é um componente para determinar a quantidade de calor, que é o que a gente vai ver nas próximas baterias, tá? Deixa eu ver aqui. Sobre a propagação do calor. Tá? Então, o calor, já que a gente falou que o calor ele se propaga, né? Ele vai de um corpo para outro, como que ele faz isso? Né? Como são as possibilidades do calor se propagar? Então, a primeira forma aqui é a condução térmica. Então, na condução térmica, esse calor ele é transmitido entre dois corpos sólidos, tá? Eles se aquecem, sei lá, botou fogo, aqueceu, enfim, não importa. Ou eles entram em contato um com o outro, que é mais ou menos, vamos pensar dois corpos sólidos, você está passando roupa, tem o ferro de passar e a roupa. Quando você passa o ferro na roupa, o calor que está, né, essa energia térmica do ferro é transferido por condução térmica para a roupa. Aí a roupa fica lá bonitinha, desamassada, tá bom? Na convecção, né, térmica, ela tem que ocorrer entre... eu falo objetos porque a física usa muito objeto ou corpos que estejam no estado líquido ou gasoso. Então, essa é a diferença. Na condução é sólido. Na convecção, alguém tem que estar líquido ou gasoso nessa brincadeira, que é o que a gente faz quando a gente ferve água. Então, ali é um processo de convecção, tá bom?
E na irradiação é através de ondas eletromagnéticas, que é o que acontece com o Sol. O Sol irradia essa energia térmica para a gente, aquece, as plantas usam ela para fazer fotossíntese, enfim. Tem tudo isso envolvido com a importância dessa energia térmica, tá bom? Então, 3 formas aí de propagar o calor. Uma quando é sólido-sólido, que é condução. Quando um dos corpos aí ou é líquido ou gasoso, então aí é a convecção, que é o nosso exemplo de fazer o chá lá, tá bom? Ferver a água. E a irradiação térmica, que é, por exemplo, o Sol, né? O Sol irradia aí as suas ondas eletromagnéticas e nesse movimento de elétrons gera essa energia térmica que é o calor, tá bom? Deixa eu dar uma pausa aqui para ver se está tudo bem com vocês. Tranquilo, povo? Deu para entender essa primeira parte? Difícil, Sim. ok. Alguém tem alguma dúvida? Ótimo, pode responder pelo chat que eu estou vendo também, tá bom? Não tem problema não. Então, fechou. Vou agora para a segunda parte. É bem rapidinho mesmo a aula, porque o conteúdo foi bem sucinto, para a gente poder fixar bem essa ideia de calor, temperatura e as escalas termométricas, que é a partir daí que a física vai se construir dentro do conceito de calor, tá bom? Vou lá, de novo, projetar a nossa tela aqui para conversar sobre escalas termométricas, tá bom? Então, pulou aqui? Tá. Dentro das escalas termométricas, o que nós temos? A chuva começa a cair e o barulho começa a acontecer, mas não tem problema não. As escalas termométricas aqui, nós temos 3, tá? Nós temos 3 que a física usa, e a primeira delas aqui é uma escala absoluta, tá? Ela não é medida em graus, ela é um valor absoluto, bem? É a escala Kelvin, tá? Então, esse cara aí, esse tal de Kelvin, né? Vamos lá, ele estipulou aí uma medida, uma referência para poder medir esse grau de agitação que é a temperatura. Para a escala dele, vai de 273 a 373. Essa é a escala dele, tá? Vai de 100 unidades, de 273 para 373. Na escala Celsius, tá? Estou colocando aqui, por exemplo, temperatura de ebulição da água. Na escala Celsius, vai de 0 a 100. Notem que 273 e 0 são equivalentes. Da mesma forma que em Fahrenheit, 32 e 212, o 32 é equivalente a 0. É o nosso 0 graus. Então, na escala Kelvin, que é o sistema de unidade de medida para a temperatura dentro da física, tá? Nós, oficialmente, para cálculos físicos, a gente não usa temperatura em Celsius nem Fahrenheit, tá bom? Mas, para nós termos uma ideia da temperatura, a gente fala para vocês a temperatura em Celsius para vocês terem uma noção. O que é interessante desse momento aqui sobre temperatura? Lembra que temperatura é o grau de agitação das moléculas? As moléculas elas estão mais agitadas ou não? Quer ver? Vamos lá. As moléculas estão menos agitadas e elas ficam mais agitadas à medida que essa temperatura é elevada. Então, a agitação é que faz elevar a temperatura e, como consequência, eu tenho a quantidade de calor. Quando a gente olha a escala Kelvin, existe uma teoria que diz sobre o zero absoluto, que é uma das leis lá da termodinâmica que a gente vai ver. No zero absoluto, existe o conceito, né, a teoria, de que nenhuma partícula, nenhuma molécula, ela está em movimento. Então, quando as partículas atingem o zero absoluto, elas ficam paradas. Tá? Existe uma teoria que diz que isso poderia ser possível. Tá? No nosso dia a dia, nos experimentos de física, o que a gente vai ver para o ensino médio não vai acontecer. Tá? Não tem como acontecer. Mas existe uma teoria falando sobre isso, tá? Do zero absoluto, ou seja, as moléculas ficam paradas. Se a molécula está parada,
vamos pensar o ser humano, né? O ser humano, ele tem as moléculas que estão em movimento. Se as moléculas estão paradas, eu retardo o envelhecimento, eu paro de envelhecer, até eu me descongelar, sair do zero absoluto e voltar para temperaturas maiores. Tá? Então, tem essa ficção científica sobre esse assunto, tudo bem? Vocês têm aqui conversões das escalas, tá, gente? Então, não tem jeito, é assim mesmo, matematicamente fizeram isso, e aí a gente fez um resumão para vocês, tá bom? É aplicação direta de fórmula, não tem como escapar, tá bom? Esse aqui é da onde surgiu as relações entre as escalas termométricas. Então, tudo que está aqui, que o aluno olha assim e fala, meu, não estou entendendo nada que está aqui, esse 0K, que é isso? Então, vamos tentar destrinchar um pouco essa parte para vocês. Essa letra grega chama θ. É uma referência, né, de letra para significar temperatura. Tá? Então, a temperatura em Kelvin, menos 273, aí fizeram umas contas aqui, foi chegando, foi cancelando, porque eles fazem relação, tá? Eles vão fazendo relações até chegar nisso daqui que a gente tem deste lado de cá. Isso é o que importa para a gente, tá bom? Aqui é só para provar da onde tem as relações, tudo bem? Não se preocupem, não fiquem doidos em tentar memorizar isso daqui, tá? Pensem nisso daqui. Aqui eu tenho uma conversão de unidade de Celsius para Fahrenheit. Fahrenheit é uma unidade bastante antiga. Estados Unidos ainda usa, Reino Unido ainda usa, né? A parte lá da Inglaterra ainda também tem, mas está em decadência, tá? O pessoal está deixando de usar, ou eles estão optando para Kelvin ou estão optando para Celsius, tá? Isso aqui é a relação matemática para converter a temperatura em Celsius para Fahrenheit. Então, toda vez que eu quero saber o equivalente da temperatura em Celsius em Fahrenheit, sei lá, quero viajar para os Estados Unidos, e os caras lá falam que está 87 graus Fahrenheit. O que é isso, né? Eu não tenho essa referência. Mas, fazendo essa conversão, você consegue ter a sensibilidade do quanto equivale esses 80 e poucos graus Fahrenheit, tá bom? Aqui eu consigo transformar de temperatura em Kelvin para Celsius. Essa daqui é a mais importante para nós na física. É essa daqui que nós vamos usar com muita frequência. Então, toda vez que eu quiser saber a temperatura em Kelvin partindo de Celsius, tá? Eu somo a temperatura de Celsius mais 273. Isso aqui é a principal fórmula, expressão que a gente já começa a mostrar para vocês agora dentro do curso de termologia, tá bom? Dúvidas? Tranquilo? Sim, depois eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube, tá bom? Aí eu vou deixar pelo Instagram, vocês têm lá na bio, tem um link para o canal. Aí vocês clicam lá na link pelo Instagram, que aí sai, tá bom? Plataforma de Química, tá? Esse é o Instagram. Para caso, né, queira assistir de novo e tal. Então, estamos fazendo esse movimento. Então, aqui eu tenho exercícios, e eles já se adiantaram aqui alguma coisa. Tá bom, vamos lá. Eu tenho aqui uma tabela, e nessa tabela eu tenho escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá bom? Porque as resoluções já estão aqui, eu vou chegar nelas para vocês entenderem. Aqui eu tenho temperatura de fusão e ebulição, certamente da água, né? Porque a temperatura de fusão é 0 e ebulição é 100. E aí eu tenho as relações. Ele pede para efetuar os cálculos e dizer se é possível uma pessoa sem febre, né? Quando a temperatura é de 50 graus. Então eu tenho que determinar os 50 graus nas escalas que a gente conhece. Então, para a escala Celsius, temperatura de 50 graus. Então, já está fechado, é isso mesmo. Então, não tenho que explicar. Agora, essa relação de Celsius para Fahrenheit e de Celsius para Kelvin, eu preciso ter uma ideia dessa temperatura de 50 graus nessas duas escalas. É isso que o exercício quer saber, tá bom?
Aí o que eu fiz? Eu apliquei a fórmula para determinar o valor em Fahrenheit, o valor em Celsius, partindo de Fahrenheit, né? E aí eu fiz a substituição e cheguei nesse valor. Tá bom? É a substituição direta. Kelvin foi a mesma coisa. Tá? Eu tenho a temperatura e eu cheguei nesse valor em Celsius. Vejam que o resultado final sempre aparece em Celsius, que é para a gente poder ter uma noção, tá bom? Do que é esse valor de temperatura. Então, 50 graus dá para sentir bastante, né? Então, a pessoa normal está sem febre, né? Porque às vezes a pessoa com febre, para ela a temperatura modifica um pouco, a sensação térmica muda. Então, para uma pessoa normal, 50 graus na escala Celsius, ela tem noção, a gente tem noção do que é bem quente. Na escala Fahrenheit, esses mesmos 50 graus equivalem a 10 graus Celsius. Então, por isso que eu substituí o 50 aqui na temperatura em Fahrenheit, tá? Porque eu tenho que analisar na temperatura da escala. Então, 10 graus é uma temperatura bem baixa. E na escala Kelvin, deu menos 223. Tá? Para a escala Kelvin, está dando menos 223. Também, para nós, é uma temperatura bastante baixa. Tá? Então, essa é o exercíciozinho básico de transformação de unidade. Deixa eu ver se tem mais algum outro exercício aqui. Se eu preparei mais alguma coisa que é tão simplesinho, temos. Temos mais um aqui. Ele fala o seguinte. Uma panela com água é aquecida a 55 graus para 150. De 55 foi para 150. Ele quer saber a variação sofrida pela panela, né? Com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit, tá bom? Deixa eu ver aqui o que o povo está precisando. Complicadinho. Vocês vão entender, tá bom? É aplicação direta de fórmula, na verdade, tá? Cadê? Oxe, sumiu aqui. É aplicação direta de fórmula. Nossa, só deram 10 minutos para mim. Nossa, foi tão rápido assim a aula. Oxe, tá faltando só 10. Acho que o povo já tava com essa aula ligada, ó. Faz mó tempão e ninguém me chamou. Mas enfim, acho que é isso mesmo, 10, 4 e meio. Então, assim, para ser bem rápido aqui. Eu preciso saber a variação. Para saber a variação, eu tenho que saber quanto que vale nas escalas Kelvin e Fahrenheit, tá? Aqui está calculado para a escala Kelvin, tá bom? Aí a Fahrenheit é só usar a fórmula, não tem o que fazer. Aí eu substituí o valor de Celsius, né, deu esse valor, para 55 graus é esse equivalente em Kelvin, e para 150 é esse equivalente em Kelvin. A variação de temperatura é sempre final menos inicial, tá bom? E aí dá o valor de 95 Kelvin, tá bom? Aqui também um exercício de transformação de unidade. Ele quer saber o quanto que vale os 451 Fahrenheit em Celsius. Aí é só aplicar a fórmula. Ele quer saber em Celsius, eu coloco o valor aqui em Fahrenheit, 451, e resolvo a conta. 451 menos 32, aí divide por 9, aí você faz, aí vira uma equação de primeiro grau, gente. Aí é matemática de lá de trás, tá? Equação de primeiro grau. O importante é estar com a formulinha do lado. Fez a conta, chegou nesse valor aqui. Então, o correspondente dos 451 Fahrenheit dá os 232 graus Celsius. Então, a temperatura é bastante alta, tá bom? Eu entendo que o ano passado foi bem intenso, mas apesar que esse conceito aqui não depende muito das coisas do ano passado, ele é bem atual, tá bom? No Mercúrio, né, o planeta lá. Então, o planeta Mercúrio ele chega a 400 graus e do lado escuro cai para menos de 200, tá bom? Ele quer que você expresse esses valores na escala Kelvin. Então, coloquei os valores, joguei na fórmula de Kelvin. Substituí o valor na temperatura em graus Celsius, aqui no TC. Aí eu fui fazendo as contas. Fui somando e deu o valor. E a diferença, a variação, desculpe. A diferença, a variação é final menos inicial. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Professor, no formulário de física, deixa eu dar
um stop sharing aqui para eu ler. No formulário de física tem uma questão que pede para converter 34 para Kelvin. Sim, é só somar a temperatura em graus Celsius com 273,15. O vírgula 15 realmente é o valor exato, tá? Aqui no slide eu coloquei 273 para ficar fácil fazer conta, mas o vírgula 15 é isso daí. Ah, tá. Aí tem essa questão de que está acusando. Eu vou conversar com o Thiaguinho, porque ele que colocou os formulários para rodar. E aí acho que na hora da seleção ali da alternativa, a seleção foi feita de forma equivocada. Eu vou pedir para ele fazer a correção, que aí o próprio formulário faz a correção automática das respostas, tá bom? Eu vou mandar já, assim que acabar aqui, eu já mando uma mensagem para ele, tá bom? Povo, é isso. Se vocês têm alguma dúvida, fiquem à vontade para tirar aí nesses 5 minutinhos que faltam. É isso mesmo, esse é o conteúdo. Professor, Diga. a minha dúvida é para saber se você é o professor coordenador do segundo ano K. Sim, sou. Porque eu não estou em nenhum grupo, eu sou do segundo ano K, mas eu não estou em nenhum grupo do WhatsApp. Certo. Então vamos fazer o seguinte. Acabando aqui, né? Ou se você quiser já, lá no plataforma de Química no Instagram, você me manda um direct por lá, tá bom? Com o seu telefone, que aí eu adiciono você no grupo do segundo K, tudo bem? Ok, vou mandar. Tá bom. Deixa eu ver. A pergunta não é sobre a aula, mas semana que vem ainda vai rolar. Sobre a semana que vem. Então vamos lá. Vamos tentar entender o que aconteceu. O governador ele decretou estado de fase vermelha para a pandemia. Isso significa dizer que as aulas não são obrigatórias, tá? As aulas presenciais, a presença de vocês nelas não é obrigatório, está divulgado em tudo quanto é lugar, dentro dos sites da Secretaria de Educação, no Facebook, no Instagram deles. O Rocieli fez entrevista falando sobre isso. As presenças não são obrigatórias, mas a escola estará aberta, continuaremos lá dando as aulas para quem precisa, para quem está com dificuldade. Rola tudo normalmente dentro da escola, não vai parar nada, a comida vai continuar sendo fornecida, todos os protocolos vão ser seguidos da mesma forma. O que acontece é que se alguém não puder ir, não, sei lá, às vezes tem um parente, tem alguma coisa, tem um parente que não, né, que é um grupo de risco, mas estava indo, se quiser ficar em casa, não tem problema, na fase vermelha, tá bom? Mas só que tem que assistir as aulas de Zoom, fazer as atividades, entregar a bateria no tempo, no prazo que foi determinado, tudo bem? Mas a gente vai estar lá para atender vocês. Eu sou professor de alguns segundos da tarde, tá? Não sou de todos, não, tá bom? Mas estamos aqui para ajudar todo mundo, né? Eu penso sempre assim, professor Biratã, sou professor da escola. Então, todos os alunos que estão no Leopoldo Santana também são meus alunos de uma forma ou outra, tá bom? Mas não são todos os segundos, não. Professor, você é do segundo G? Segundo G, não. Segundo K, segundo J, eu acho. Se não estou enganado. Não são todos, não. São bem pouquinhos mesmo. Quem não for semana que vem vai levar falta? Quem é do grupo C? Não, gente, não leva falta, tá? Porque a presença não é obrigatória na fase vermelha, tudo bem? Fiquem tranquilos com relação à presença. O importante é vocês, na fase vermelha, né, apresentar as atividades lá no prazo certinho, porque essa fase vermelha vai quase até o final do mês, até o dia 19. Então, a gente vai nessa levada até o dia 19, tudo bem? As atividades lá na semana depois do dia 20 tem, né, já a prova do livro. Então, faça as atividades normalmente. Eu acredito que ele vai estender até abril essa fase vermelha aí. 15 dias, eu acho que é insuficiente, ao meu ver, do que estão falando na televisão, para voltar para a laranja. Mas a segunda bateria está prevista para sair no dia 15, tá? Previsão, dia 15. Mas aí nós vamos ter uma reunião agora, sexta-feira, né? Professores e gestão da escola,
para acertar alguns ponteiros, principalmente depois desse anúncio da fase vermelha. A gente não vai querer prejudicar ninguém, tá bom? Mas fiquem atentos ao plataforma de Química, que é o meu Instagram, para coisas da escola, e também o Instagram da escola, né? O Leopoldo Santana, lá, a Escola Leopoldo Santana. Isso, quem precisa ser adicionado em grupos, manda lá o número no Instagram, tá? É o Plataforma de Química, é o que estava no quer ver? Vou colocar aqui para vocês verem qual que é o Instagram. Tá? Esse aqui, ó. Tá? Esse Instagram aqui, ó. Tá bom? Manda aqui ou manda no número. Esse número tá errado, tá? Mas manda aqui que esse número aqui foi trocado, tá bom? Esqueci de atualizar quando eu mandei para a escola. Manda aqui pra gente trocar uma ideia lá. Aí eu adiciono vocês. Mais alguma dúvida, pessoas? Tô vendo aqui, o povo já mandou um monte de coisa aqui para mim. Se ninguém tiver dúvida, agora você vai poder dormir com essa chuvinha. Gente, menos de 1 minuto. Obrigado por vocês terem aparecido, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação.